Nosso evangelho de hoje é Mateus 9, de 14 a 17. Aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus, ao passo que os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: Acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Segundo São Jerônimo, a pergunta dos discípulos de João, partindo do texto de Mateus, é uma manifestação de soberba e vaidade culpável. Eles se gabavam de jejuarem à semelhança dos fariseus. O evangelista Marcos, por sua vez, coloca a questão nos lábios de outros ali presentes, como o faz explicitamente o evangelho Lucas. Com relação aos discípulos de Jesus, certamente eles tinham a mesma austeridade dos seguidores do Batista e dos fariseus quanto às suas responsabilidades, mas obviamente não da mesma forma. Aqueles jejuavam mais do que o recomendado pelo judaísmo, que estabelecia jejuar apenas uma vez por ano, enquanto eles o faziam 2 vezes. Já os discípulos de Jesus não tinham mais essa necessidade. Os demais, não vendo tal prática nos discípulos de Jesus, questionaram-no, reprovando-o. Eles estavam tão concentrados na observância penitencial ao ponto de não perceberem a visita de Deus, a promessa do dom salvífico. Foram formados para cumprir a lei e não para libertar o homem. Se bem que alguém pode perguntar, mas cumprir a lei não significa libertação? Depende, pois alguém pode cumprir a lei para ser justo diante da sociedade, diante dos outros semelhantes. Outros podem fazê-lo realmente tendo o homem como aquele que deve ser libertado. Nesse segundo caso, age Jesus Cristo, dando o verdadeiro sentido da lei. Jesus responde à questão que lhe foi apresentada com um provérbio. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? A presença do noivo, nesse caso Jesus Cristo, é sinal de alegria, pois significa a presença do reino de Deus entre os homens. Significa também que chegou a salvação, o tempo de libertação para todos os que abraçarem essa novidade. Além disso, comparando-se a um noivo, Jesus revela o caráter esponsal de sua relação com a igreja, da qual é a cabeça. O jejum não é rejeitado por Jesus, mas colocado no seu devido tempo, na hora exata, no momento oportuno. Como diz, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Depois de sua ascensão, a igreja, por ele mesmo enviada ao mundo mediante a força do Espírito Santo, desde então, vem enfrentando enormes desafios, perseguições, sofrimentos, rejeições, mortes, no caso aqui os mártires, lutas constantes em vista do reencontro na parousia. Esse tempo que vem desde a ascensão e vai até o juízo final é o tempo de deserto da igreja. É a sua quaresma prolongada, é seu período de jejum e abstinência. Alguns pontos são muito importantes sobre o jejum. Primeiro, permite a quem o faz refletir sobre as suas próprias fraquezas e limitações. Nesse sentido, combate seu orgulho. Segundo,
Permite-lhe descobrir a necessidade do outro. Então ensina a solidariedade. Terceiro, estimula a comunhão com Deus. Não só de pão vive o homem. Quarto, impulsiona a prática da caridade. É necessário ser, antes de tudo, consciente da própria fé, ter uma vida oracional, ser decidido na caridade e aberto à esperança, para se poder colher os benefícios do jejum. Precisa ter um horizonte essencial, uma meta a ser alcançada, uma vontade de realização em Deus, um desejo de intimidade eterna. A conquista do festim espiritual passa pelo jejum do corpo, muito bem lembrado todos os anos no Advento e na Quaresma. Além disso, como ensina Santo Atanásio, há também um jejum da alma, que se alimenta ou de virtudes ou de vícios, do pão do céu ou do próprio diabo, a fim de combater os vícios e crescer nas virtudes, abandonar o que pertence ao inferno e configurar-se a Cristo. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, também não se põe vinho novo em odres velhos. Duas coisas são importantes aqui: a novidade do anúncio da salvação e a resposta do ser humano. Não se quer aqui destruir a lei do Antigo Testamento, mas superar sua entrincheirada forma de vivenciá-la, alcançar sua beleza e verdadeiro significado a partir de Jesus Cristo, que a conduz à sua plena realização. Para isso, é necessário uma total mudança de mentalidade, uma existência nova a partir do novo Jesus Cristo. O homem novo não vive mais preso ao passado, mas corajosamente aberto ao Espírito Santo. Lança-se na novidade de Deus, a fim de dar passos desassombrados, confiantes na direção do futuro que Deus preparou para os seus. O jeito novo, exigido pelo novo anúncio, é aquele de viver segundo Cristo, todo para o Pai e todo para o bem da humanidade, entregando sua vida sem reservas, fazendo de si um verdadeiro dom, amando uns aos outros do jeito de Jesus, chegando inclusive ao ponto de dar a sua própria vida pela vida do outro. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.